acho isso muito importante, galera, de verdade, porque às vezes o estudo fica muito teorizado, né? O Pat Metheny mesmo, ele fala que os melhores músicos não são os melhores instrumentistas, são os melhores ouvintes, né? Exato. Ele também fala uma frase muito legal que é: quando você for tocar, deixa o estudante em casa e chama o ouvinte. E esses dias também eu vi um corte interessante do Marsilis. Eu estou vindo com o Ito Marsilis aqui. O Wynton Marsalis. e Marsalis, é. E perguntaram para ele o seguinte, cara, sobre o ouvinte, como que foi a pergunta mesmo? Ah, você toca para você ou para o ouvinte? Ele falou assim, você toca sempre para o ouvinte, só que você é o primeiro ouvinte. Então matou, cara, né? Se você está tocando, pensando em estudar, pensando em, né, em evocar a frase 3, lick 4. O Joe Pass falou isso uma vez, se você pensa e toca, seu som fica duro. Exato. Porque você está acessando a área errada, né, cara? E a gente toca o que a gente ouve. As pessoas acham que toca. Não, eu não tô tocando o que eu tô ouvindo. Não, você está tocando o que você está ouvindo, só que você está ouvindo uma cabeça confusa. Porque não, às vezes esse processo de, cara, o que você está ouvindo? E quando você ouve, você mata 90% dos problemas de modos, né? A galera modos. Eu tô falando isso porque me mandaram um vídeo uma vez de um guitarrista tocando uma progressão harmônica. A progressão harmônica era Sol e Fá sustenido menor. Não, era Fá sustenido menor e Sol, tá? Uhum. E ficava Fá sustenido menor, Sol. Fá sustenido menor, Sol. Só o 7 E mais, né? ele Só o colocou sétima como se maior. fosse frígio. Uhum. Só que, cara, por que ele colocou como se fosse frígio? Porque, pô, ó, o acorde aqui, cara. Acorde de O terceiro grau, o grau, grau. né? Só que claramente era lídio o som, né? Uma harmonia modal lídia. Que Uhum. o descanso estava ali no acorde de Sol sétima maior. E a harmonia modal tem essa característica de não precisar de uma resolução, né? No primeiro grau lá do É. maior, né? Então ela está satisfeita ali entre Fá sustenido menor, Sol. Mas o cara falou como se fosse frígio. E a galera começou, algumas pessoas concordaram e outras a criticarem, e chegou na minha mão, né? Eu falei, cara, se você ouve, você mata a charada. Olha o som suspenso, né? Sim. Aquele som misterioso Uhum. do lídio. Então é questão de você acessar o que você precisa acessar, cara. A característica do modo lead é completamente diferente do modo frígio. Sim, exatamente. Uma das coisas que eu acredito assim que ser das mais importantes é aprender a analisar. Eu acho que quando a gente analisa, a gente entende muito esses aspectos, por exemplo, de mas qual é a diferença de tonal para modal? Se tem situação, acorde XY. Por exemplo, esse exemplo que você deu do Fá sustenido, que apresentaram lá, do Fá sustenido menor e Sol, eu penso de duas formas. Eu penso como tensão e resolução ou uma mudança de cor modal, É. mas de transição. Mas que ele gera uma cor que traz um pouco mais de tensão e um pouco mais de resolução. Mas é uma cor diferente. Daí, se você não concordar comigo, também tá tudo bem, tá? Não, não, eu estou dando o meu, Sim. eu tô dando o meu parecer, porque você tem duas formas de você perceber isso. Geralmente, quando a situação é modal, quando você tem um vamp, é muito criado os vamps, né? Sim. Então, quando é modal, geralmente a sensação que você vai ouvir é de suspensão. É sempre de estar no ar, porque eu não tenho o acorde para resolver. Sim. Aí, geralmente, vamos dizer que esse lídio ele tem uma função de carregar o peso dos outros acordes. Porque vai acabar virando uma aula, porque eu não sei falar Não, bom, acho que sem pra galera aqui, a galera tira proveito pra caramba. eu não sei falar sem que eu não explique assim sobre a situação. Vamos dizer que eu tenho um Fá lídio. E aí vamos pensar que eu quero essa progressão inteiramente uma sensação modal, suspensa. Esse assunto eu sei que é um pouquinho complexo, mas é o que diferencia dessa situação harmônica horizontal, essa coisa do sobe e desce, cria tensão, resolve, de uma situação que ele suspende o tempo todo e todas as notas tem aquela sensação de, opa, só cores, mas aqui todas as notas soam bem. O que acontece? Quando você pensa no Fá, lídio, e aí você pega, por exemplo, emprestado ali, como se fosse o centro tonal, vamos dizer que seja Dó, eu quero tocar Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, até voltar. Eu tenho que mudar a relação dos acordes em relação ao novo
o novo 1. Que o meu protagonista. novo, exatamente, que o meu Protagonista. novo 1 agora é o lídio. Aí vamos dizer que eu tenho 4 acordes que têm a mesma nota Fá em comum. Aí eu tenho o próprio Fá, tenho o Sol, a sétima menor do Sol, tenho o Si meio diminuto, a quinta diminuta, o Ré dórico, que seria o menor, e a terça menor seria o Fá. Vamos dizer que sobra agora o Lá, o Dó e o Mi. Esses acordes, você trata eles como um Fá. Porque é o Fá com baixo na terça, porque se eu colocar essa nota Fá lá, ela gera o modo eólio, só que é um acorde de Fá com baixo na terça. Coincidentemente, o Dó é o quinto grau. Então você toca o Fá com baixo no Dó. Uhum. A mesma coisa acontece com o Mi, sétimo grau do Mi. Então são as 3 inversões do próprio Fá. O restante dos acordes, eles criam essa suspensão. Tanto que quando a gente vai tocar acordes que geram uma cadência para o 1, você pode, às vezes, ouvir essa cadência do Fá, Sol, Dó, Ré, ou 2, 5, 1, Ré, Sol, Dó. Pode pensar no Si meio diminuto e resolvendo direto no Dó. E assim, todas as coisas, todos esses graus se conectam. A questão que vai diferenciar é essa nota Fá. Que muita gente fala assim, mas a nota Fá não é a nota evitada? Em que situação? A nota evitada, ela não é uma nota evitada, ela é uma nota a ser tocada, mas no lugar certo. Inclusive, na metodologia da Berkeley, eles não chamam de nota evitada, né? Eles chamam de scale note. Exatamente. Tá na escala lá, né? É uma nota característica como a sexta do dórico, mas ela precisa ser tocada na função dela. E o que eu separo? A função modal é a função que sempre vai trazer para cima, vai trazer essa suspensão, essa tensão. E esses acordes que geram esse novo centro tonal, essa escala geradora, elas funcionam como variações de cores. É como se você tem acordes de tensão de movimento. Eles criam um movimento que vai direcionar. E no final você pode tocar tudo isso com essa nota Fá, como Fá, o Fá baixa em Lá, baixa em Dó e Mi. E quando quiser resolver, você pode resolver tranquilamente num acorde de Dó e saber em que notas você vai resolver. Que a gente vai buscar sempre os chord tones. Mas quando você está falando da resolução, você perde a característica modal, né? Exatamente. Aí você volta. Aí você volta para tonalidade, para um centro tonal. Para um centro tonal. Basicamente, a diferença, né, para a galera entender, eu acho que a gente tem concordância com isso, que a música tonal, ela tem a questão do estresse, né, pedido de resolução, e você resolve. E você resolve. Né, o trítono, ele puxa isso, mas não necessariamente você precisa ter o trítono, né? Já a música modal, ela se satisfaz sem essa resolução lá no acorde do primeiro grau. Por exemplo, a gente está falando aqui de Fá lídio, né? Ela está satisfeita ali entre Fá, Sol, ou Fá, Sol. Aí você tem ali um Mi menor, Fá. Ela está satisfeita ali. Na hora que você vai para um Dó, você sente, peraí. Opa, voltou. É o centro tonal. Perdeu o charme lídio, né? Não tem mais nada a ver. Exatamente. Isso é o que diferencia. E o que vai fazer desse Dó se transformar nessa mesma sensação é você colocar ele como uma inversão. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.